quando a gente fala de trabalho de dressage, de adestramento, é simplesmente o trabalho de plano. Não tem diferença entre adestramento e trabalho de plano. Qualquer cavalo precisa ser adestrado para poder ser bom nas provas, tanto de salto do que de adestramento. Então, para conseguir ter um cavalo que vai ficar são e bem trabalhado, tem várias coisas que devem ser feitas desde o início. Então, eu vou pedir uma vítima, a Bruna, que vai fazer uma pequena demonstração do porquê que precisamos trabalhar o cavalo no plano. Vamos pegar um potro que não sabe o que é um cavaleiro. Então ele está livre, solto, sabendo que a princípio o cavalo nunca foi feito realmente para carregar os humanos. Ele era um animal de fuga e ele se mandava, ele não estava lá para carregar a gente. Então, para ele carregar a gente, nós precisamos ajudá-lo. Então vamos pegar um potro. Nós temos um potro em liberdade. O potro em liberdade, ele vai se colocar mais ou menos assim, tá certo? E aí, vamos pegar esse potro e vamos fazer uma coisa totalmente antinatural para ele. Vamos colocar um peso em cima. O resultado vai ser isso. Ele vai fazer isso. Muitas vezes, e isso, vamos ver isso no adestramento, vamos ver cavalos parando desse jeito. O posterior está fora, enquanto as ancas deveriam estar embaixo, para estar embaixo do ponto de gravidade, e o cavalo faz assim. Você vai colocar um peso, e se você fizesse a mesma coisa, você se coloca no chão, e você pega um amiguinho para sentar em cima das costas, e você vai fazer 50 metros. Depois de 50 metros, você já alegou. E é exatamente isso que vai acontecer com o seu cavalo. Ele vai acabar com tensão aqui, ele vai estar com dor aqui, ele vai ficar tudo tenso. Então, o que você faria para poder carregar uma criança, por exemplo, um sobrinho, não sei o quê? Você vai se colocar assim para proteger as costas. Então, você vê que, logicamente, vocês fariam isso. Vocês jamais carregariam um peso com as costas cavas e os joelhos fora do ponto de gravidade. Então, para o cavalo é exatamente a mesma coisa. Vocês têm que pensar numa coisa. Cada vez que você faz um exercício com o seu cavalo, então, agora você pode colocar um peso, agora você pode colocar um peso, se o posterior está engajado, se o posterior está indo em direção do centro de gravidade, ele vai conseguir carregar o seu peso. Ok? Bom. Aí, cada vez que você vai fazer um exercício, você vai sempre se perguntar se isso traria dor para o seu corpo. E você sempre tem que pensar se isso vai trazer dor para você, e se você, tanto física do que mentais. Porque você tem que trabalhar com o mental do animal também. Não adianta falar assim, ele não quer. Não. Um cavalo não é que ele não quer. Ele não pode. Ele é cedo demais, é puxado demais pelo nível dele, ou simplesmente, e isso acontece muito, o exercício, o pedido foi mal feito. Isso acontece várias vezes. Você pode pedir um exercício, você pede isso sem ajudar no equilíbrio dele, e o exercício se torna totalmente inválido. O cavalo não entende, e o resultado é totalmente contrário ao do esperado. Então, nós vimos com a Bruna que o único jeito de começar a ter um cavalo numa saúde boa, fisicamente,
e de começar com as coisas corretas. Então, qual, na sua opinião, seria o que você pediria para um potro? Quais são as 3 coisas fundamentais quando você senta em cima de um cavalo novo? Eu não estou falando do cavalo que você, em cima do qual você vai sentar pela primeira vez, mas ele já aceitou o seu peso. Quais são as 3 coisas que você tem que ter antes de começar a trabalhar ele? O que ele tem que fazer? O que você tem que conseguir dele quando você começa a trabalhar? A primeira coisa, qual seria? Sim, a confiança sim, mas em termos de exercício que ele faria. O cavalo, não, o ritmo natural, a gente tem a escala de treinamento, a escala de treinamento, que é, obviamente, o ritmo, a descontração, o contato, depois vem a retidão, a impulsão e, por final, a reunião. Mas isso, na verdade, você vai pedir essa reunião só se você vai realmente seguir em direção do adestramento. Até um cavalo de salto vai precisar de um pouco de reunião, por exemplo, para cobrir um obstáculo muito grande, ele vai ter a necessidade de poder reunir e depois alongar. Então, essa reunião é uma reunião relativa. Cada vez que você vai subir nas provas, você vai precisar de mais reunião. Mas, obviamente, a gente não começa com isso. Então, o que você precisa do seu potro assim que você senta em cima? Que ele vá para frente. Isso é a primeira coisa que você pede do seu potro. Se o cavalo, o potro, não está na frente da sua perna, não precisa pedir nada para ele, que nada vai sair. A primeira coisa que o potro tem que saber é que tudo se passa para frente. Depois ele vai ter que poder parar. Então ele vai para frente e ele para. Então você tem um cavalo que está mais ou menos controlado. Ele tem que poder virar à direita e à esquerda. Com isso, com esses 3 elementos, esquerda e direita sendo um elemento só, você já tem um cavalo que está controlado. Ele vai para frente quando você quer, ele vira à direita, à esquerda e quando você precisa, ele para. Isso é um super início. Okay? Depois, você vai ter que colocar um monte de exercícios que vão despertar o interesse dele. Um cavalo fica se fala entediado? Entediado. Fica entediado muito rapidamente. Então você tem que sempre manter a cabeça dele com você. Quando você vai começar o seu trabalho diário, você sempre tem que ter na cabeça uma sequência. Ou seja, você vai começar ao passo, isso vai lubrificar as articulações, depois você pega o trote. Você tem, na sua cabeça, você tem uma sequência. Você não começa falando assim, veremos. Não é veremos. Você tem uma sequência e você tem que respeitar essa sequência, sabendo que às vezes as coisas não vão exatamente ser como planificadas. E neste caso você vai ter que passar, para poder efetuar um passo para frente, você vai ter que começar para fazer um passo para trás. Ele não entendeu a seção à perna, vamos para a espádua dentro. Ou ele não entendeu a espádua dentro, vamos tentar um apoio. Não. Isso é colocar a carruagem na frente dos dois. Então, a primeira coisa é sempre o cavalo na frente das pernas. Porque tudo se passa de trás para frente. Você vai ter que pensar que você não vai poder estabelecer um contato com ele
se você não está produzindo nenhuma impulsão de trás para frente. Você vai receber nas mãos o que você vai produzir com as suas pernas, o seu assento, etc. Senão, você vai ter um contato forçado, você vai ter um cavalo encurtado, que não vai funcionar. Se o cavalo está realmente engajado, se o cavalo está se colocando para frente, você vai ter um cavalo fácil de montar. Bom, tem uma coisa, isso é uma coisa, hoje à noite nós não temos na sala cavaleiros de salto, porém tem uma coisa muito importante, que seja adestramento ou salto, especialmente para o salto, tem uma andadura que está sempre deixada do lado no salto, que é o trote. Porque o cavaleiro de salto vai chegar, ele está ao passo, a gente vê isso nas pistas, ele está no passo, depois ele vai pegar o galope e vai fazer o percurso dele. No dia a dia, ele não pode esquecer do trote, porque o trote, ao contrário do galope, que tem que ser trabalhado de maneira igual à direita e à esquerda, o trote é uma andadura totalmente simétrica. E o trote permite realmente de agilizar o movimento da coluna, favorece o movimento da coluna. Então, isso é um pequeno recado para os cavaleiros de salto, que poderiam nos escutar. Acho que seria interessante você falar o que acontece de não andar a passo. Quais são o que prejudica o cavalo? Já começar a fazer. Sim. Vai fazer pergunta. Isso. Então, a pergunta é por que tem que trabalhar ao passo antes de pegar o trote ou o galope. De novo, a gente vai voltar no que eu falei antes. Nunca faça para o seu cavalo uma coisa que você não faria para você mesmo. Quando você sai da sua cama, a primeira coisa que você faz não é correr uma maratona, 100 metros ou não. Você vai levantar, você vai se espichar, você vai andar um pouco, tomar um café e depois, eventualmente, você vai começar a correr porque o dia está corrido. Mas ninguém aqui, a menos de fazer isso uma vez, nunca. Você não desce da cama e a primeira coisa que você faz, você sai correndo. Porque com isso, você se machucaria. Então, o cavalo é exatamente a mesma coisa. Ele vai precisar andar ao passo, dependendo do cavalo, mais ou menos, mas pelo menos um mínimo de 10 minutos, porque isso ele vai começar a aquecer a musculatura devagarzinho e ele vai produzir um líquido, ele vai começar a lubrificar as articulações. Então, isso é muito importante. Então, você nunca sai da cocheira. Se você está com pressa, porque você tem pouco tempo aquele dia para montar esse cavalo, eventualmente faça menos trabalho de trote, menos trabalho de galope, mas nunca descarta a fase do passo. Porque isso é o primeiro jeito de machucar o seu cavalo. No final você tem que andar primeiro, no final você trota, mas neste caso no final você trota redondo e para baixo, isso é para relaxar toda a musculatura. Depois desse trote, onde ele conseguiu estender a coluna, o pescoço, se relaxar todinho, você passa para o passo porque ele tem de novo que esfriar gradualmente. Então é isso. Mas eu acho que ainda mais importante do que o último passo seria o último trote, avançar no trabalho do seu cavalo, se ele não está capaz de fazer transições corretas. Tá? Então, essas transições, obviamente, têm que ser preparadas. Você tem uma coisa, o cavalo, como a gente falou no início, é um animal de fuga. Então, é um animal que não tem uma real defesa. Então, ele
detesta a surpresa, porque a surpresa para ele é uma coisa que pode despertar medo, porque a reação dele, teoricamente, é: eu vou me mandar, eu estou com medo. Então você não pega ele de surpresa, tipo: vamos à direita, vamos à esquerda, não. Prepare, não pega ele de surpresa. Ele detesta isso. Ele tem, aliás, pode ser um pavor para alguns cavalos. Você tem cavalos que ficaram traumatizados a vida inteira, porque de repente eles pegaram um outro cavalo na cara. São cavalos que não aguentam mais cavalos de frente. Então, tudo tem que ser preparado, especialmente que são os cavalos que geralmente trabalham num ambiente menor, onde você tem uma concentração maior de cavalos indo em todos os sentidos. Então, para não assustar o outro cavalo e não assustar o seu, sempre prepare, e o fato de preparar vai obrigar vocês a olhar longe para ver o que os outros estão fazendo. Porque não é sempre que vocês conseguem trabalhar sozinhos. Então, existe 3 tipos de transições. Tem a transição progressiva. Essa transição progressiva é a transição que vocês vão, obviamente, praticar no seu cavalo novo. Você tem a transição precisa. Então, num ponto determinada, e realmente não é uma coisa progressiva, é uma coisa instantânea. E você tem uma transição chamada a meia parada. Então, essa meia parada permite várias coisas. A meia parada está sendo usada antes dos cantos para chamar o posterior. Ela está sendo chamada antes de executar um movimento, porque nessa meia parada você vai parar para o cavalo: presta atenção, eu vou pedir alguma coisa. Então, a meia parada é um excepcional meio de comunicação com o cavalo. Essas meias paradas, antes de qualquer movimento, antes de um canto, antes de uma partida ao galope, antes e nas transições, até numa transição precisa, você vai precisar de uma meia parada. Essa meia parada, o Carl Lester, que não é dos todos mais ruins, falou que uma sessão de trabalho, se você conta tudo, você conta mais ou menos uma centena de meias paradas. Então, para quem não conhece, o Carl Lester... Bom, o Carl Lester, fora dos resultados que teve em prova, o Carl Lester é quem fiz no início a Charlotte Dujardin. Charlotte Dujardin, que literalmente mudou a face do adestramento. Hoje em dia, graças a eles, nós temos um adestramento mais suave. Os britânicos, nesse aspecto, têm uma abordagem um pouco diferente do que os alemães, que são excepcionais também, os holandeses, mas eles estão puxando um pouco mais do lado do cavalo sendo um animal que pode viver de uma maneira mais natural. Por exemplo, o Valegro, que ganhou absolutamente tudo, é um cavalo que vai no pasto, que rola. Tudo bem, ele está obviamente protegido, mas ele não é um cavalo feito de açúcar que fica numa cocheira. É um cavalo que a carreira dele inteira conseguiu brincar, ir no piquete, até quando estava chovendo, enfim. Eles realmente mudaram um pouco a face do adestramento, e eu acho isso muito interessante. Então, ele fala que numa sessão de trabalho são mais ou menos uma centena. Ele fala que numa sessão de trabalho dele, ele coloca mais ou menos uns 250 meia paradas. Se vocês já conseguem colocar 100 bem feitas, eu acho que está de bom tamanho. Tá? Então, não pode se esquecer que uma meia parada, que realmente é um instrumento de trabalho extremamente importante,
e não é sua mão. A gente vê muitas vezes um cavaleiro dar uma meia parada. Então o cavalo perdeu um dente e todo mundo ficou muito feliz, resultado zero, a gente criou uma tensão, não teve resultado nenhum. Se venceu com a mão, o resultado é que o cavalo vai fazer isso. Fazendo isso, se vocês fazem isso naquele momento, vocês vão ver quais são as tensões que se estão criando no pescoço. Então, a meia parada é uma ação conjunta do assento, da perna e, por último, da mão. Na verdade, é a ação do assento e da perna que vão fazer que a mão vai começar a agir. Então, isso é super importante. Nas transições, você tem vários tipos de transições. E geralmente, quase todas elas estão acompanhadas de uma meia parada. Você tem as transições de uma andadura baixa para uma andadura de cima. Então, no caso do potro, obviamente, vai ser alto, passo, trote, trote e galope. Um cavalo mais adiantado, você pode ter passo, galope, alto, galope, você vai ter muitas opções. Você tem todas as transições descendente, galope para o trote, trote para o passo, etc. Todas essas transições estão sempre vem uma meia parada antes. Só para avisar o cavalo que alguma coisa vai acontecer. Quantas transições devem ser feitas no círculo de 20 metros? No círculo de 20 metros, na verdade, você pode trabalhar e fazer muitas transições. Um exercício para um cavalo novo, por exemplo, seria trote, meia parada, diminui um pouco, meia parada, vai para frente, meia parada. Você pode, no círculo de 20 metros, você pode colocar 4, 5 transições, dependendo do estágio, do nível e da idade do cavalo. Mas, por exemplo, um cavalo novo, quando você vai querer fazer transições, você pode perfeitamente fazer metade de um círculo ao trote, meia parada, galope, meia parada, trote. Tem uma infinidade de transições que podem ser feitas, inclusive dentro da mesma andadura. Uma transição não é necessariamente de uma andadura para outra. Você tem as transições dentro da mesma andadura. O que você vai precisar depois, quando você vai precisar pegar uma diagonal, alongando as passadas, por exemplo. Ou depois um trote médio, ou depois, mais tarde, um trote alongado. Tudo isso são, neste caso, transições dentro da mesma andadura, todas elas vão precisar, no início e no final, de uma meia parada. Essa meia parada, se você tem que pensar o que é uma meia parada, você poderia ter a impressão que uma meia parada, você para o tempo. Na meia parada, você vai permitir ao posterior, você vai diminuir um pouco na frente, para permitir ao posterior de entrar. Ele não está mais correndo, você suspende um pouco esse tempo e o posterior consegue entrar. E isso você vai precisar disso para justamente não ter aquele cavalo com o posterior longe e com as costas cavas, mas um cavalo com o posterior que está indo em direção do centro de gravidade e que vai subir as costas. No trabalho de plano tem também uma coisa que é muito, muito importante. É a posição do cavaleiro. Qual é mais ou menos, na sua ideia, qual é o peso de uma cabeça humana? Não, humana. Não. Exatamente. Então, uma cabeça humana vai pesar entre 5 e 7 quilos. Tem cabeças maiores, cabeças menores, etc. Mas, então,
tem que lembrar isso quando vocês montam os seus cavalos pelo seguinte: se a cabeça não está firme, não está posicionada de uma maneira correta, balança muito, isso vai desequilibrar o seu potro. É uma coisa besta, mas é uma coisa que é boa de se lembrar. Sentar reto também é muito importante, porque o cavalo sempre vai tentar compensar. O cavalo, para se proteger, ele vai sempre tentar estar exatamente no meio de vocês. Mas isso vai prejudicar o trabalho. Enquanto ele está tentando colocar vocês reto, ele não vai poder se concentrar para fazer outras coisas. Então, ele vai poder compensar, mas vai ser uma compensação só. Não. E tem uma outra coisa que é muito importante, a gente falou isso um pouco antes, mas cada vez que tem alguma coisa que não está indo corretamente, não culpa ele. O primeiro responsável é sempre o cavaleiro. Tudo bem, um dia um cavalo pode não estar muito bem humorado, isso pode acontecer. Mas, de um modo geral, o mau humor dele vem do mau trabalho da véspera. Isso, geralmente, é uma dor, é uma tensão, são coisas dessas. Então, o que vocês fazem, geralmente, para... Quais são os exercícios que vocês estão praticando para ter um contato melhor e para ter um engajamento melhor? Sabendo que o engajamento que vai facilitar o contato. O que vocês estão fazendo de exercícios? Nenhum. Então, não tem exercícios e os cavalos vão entrar amanhã na prova de exatamente. Faço cedência aberta. Tá? Ok? Qual é a coisa mais importante? Qual é o teu pensamento quando você faz uma sessão a perna? Então, como eu vou fazer sessão a perna, geralmente, como ele vai assim, lateralmente, ele vai encostar nas duas rédeas, o posterior vai se cruzar, então ele vai engajar e vai chegando no contato. Isso. Então, tem isso. Exatamente. E passando o posterior de baixo, indo em direção de novo ao centro de gravidade, o cavalo naturalmente vai engajar o posterior. Isso é um super exercício. Agora tem que pensar numa coisa. Quando você faz uma sessão a perna, você tem que sempre pensar pescoço reto. Nunca pensa em curvatura. Assim que você pensa em curvatura na sua sessão a perna, o cavalo se entorta e você tem muito pescoço e aí o posterior não vem. Então, realmente, isso é uma coisa. O exercício da sessão a perna é excelente. E o primeiro, na verdade, o primeiro esboço de movimento lateral que ele quer, mas tem que pensar pescoço reto. Se a gente pensa em curvatura na sessão a perna, a gente perde totalmente o efeito. Então, essa rédea de fora vai ter que manter o pescoço do cavalo reto. E aí sim, o seu posterior vai poder... Que outro tipo de exercícios vocês podem praticar? Só isso. E amanhã a gente entra lá pra... Se alguém der bem feito, em cima da perna, a sua perna, para o contato de fora, o cavalo vai encostar. Eu faço bastante isso, que obriga o cavalo a colocar o posterior de dentro, embaixo do centro de gravidade, em cima da perna de fora, e relaxa também. Então, para isso, porque você está no círculo de 10 metros, né? Isso é um círculo, pode ser um círculo menor. O que pode ser feito também, que é muito bom para relaxar, você vai pegar um círculo de 20 metros e você vai diminuir ele como se fosse uma espiral. E aí você vai diminuindo esse círculo de 20 metros, você pode chegar eventualmente até 10 metros, mas isso
se o cavalo permite isso. Se for um cavalo novo, você não vai conseguir chegar num círculo de 10 metros. Então, tem que sempre dosar um pouco a evolução do cavalo. Então, você vai fechar esse círculo gradualmente e depois você vai poder abrir ele, eventualmente, com essa raia de fora usada corretamente, você vai poder voltar no círculo de 20 metros no início de sessão a perna. Isso é uma boa maneira de começar a engajar um pouco esse posterior e uma coisa menos difícil do que fazer uma sessão a perna muito comprida, reta. Isso faz parte dos exercícios. Para chamar esse posterior, você pode trabalhar também num quadrado de 20 metros. Você pode perfeitamente no seu cavalo novo. Tudo isso vai ser feito para chamar esse posterior e para que o cavalo não fique indejado. Isso. Então você pega o seu quadrado de 20 metros com um cavalo mais adiantado e uma grande distância, com o potro já é uma distância pequena. E aí você vai fazer uma meia parada ou uma transição de uma andadura para outra em cada canto. O potro vai ser uma transição para o passo, depois no próximo canto uma transição para o trote, etc. Tudo isso vai mobilizar a atenção do seu cavalo e cada exercício vai chamar o posterior, sabendo que cada uma dessas transições vai ser vai ter uma meia parada antes. Tudo que você faz tem que ser, de novo, preparado. Você tem uma sequência lógica. Então, antes de sentar nesse cavalo, você vai ter uma sequência lógica. Quando você tem uma sequência lógica e que o seu cavalo está para frente, então está pronto para receber uma meia parada, um cavalo que não está na frente das suas pernas, não adianta fazer uma meia parada. É como frear um carro parado. Não tem efeito nenhum. Você tem que ter uma certa impulsão, um certo engajamento, uma vontade de se colocar para frente, para poder dar uma meia parada e recolher o que você produziu. Você não pode colher alguma coisa que não foi produzida. A primeira produção que você tem que ter com esse cavalo é o movimento para frente. Cavalos que personalidade forte ou foram mal iniciados, como colocar essa sequência de atividades? Então, um cavalo, na verdade tem duas perguntas. Um cavalo de gênio forte. Geralmente um cavalo muito bom, com muito grande potencial, não é necessariamente um cavalo muito forte, muito fácil de temperamento, porque um cavalo com muito potencial é um cavalo que tem que ter um certo carisma. Esse carisma é uma personalidade forte, então ela pode ser charmosa, mas às vezes é um pouco difícil. E que ele é uma criança. Às vezes, tem crianças, você vai ter que ir mais devagar, porque ele é mais genioso, ele é super talentoso, mas ele tem, às vezes, ideia própria. Então, neste caso, é ter mais paciência. Isso. E um cavalo que foi mal iniciado, tem que tentar fazer como se fosse numa lousa. Você pega uma lousa e você apaga tudo. Para apagar tudo, você faz uma redoma. Então, quando um cavalo for, primeiro, se ele foi mal iniciado e que esse trabalho foi feito durante um tempo longo, esse cavalo já criou uma musculatura do contra. Então, você vai ter um músculo forte embaixo do pescoço. Na transição, ao invés de se colocar redondo, ele vai cavar as costas. Então, a primeira coisa é dar a ele o tempo de perder essa musculatura que foi feita erradamente. Isso é muito demorado. Se você tem um cavalo com
uma musculatura debaixo do pescoço muito forte, ao invés de ter ela bonita e eficiente em cima, você pode contar uns 7, 8, 9 meses de paciência. Então, isso é muito demorado. Você pode até pensar que seria melhor de colocar ele no pasto durante 6 meses, esquecer totalmente da musculatura antiga e fazer uma redoma completa desde o início. Alguma pergunta? Tem uma outra coisa, enquanto vocês estão fomentando perguntas, tem que lembrar que nem nós somos ou destros ou canhotos. Os cavalos também, então isso para nós dá um lado um pouco mais duro, somos mais flexíveis de um lado do que o outro, e a mesma coisa para o cavalo. Então, um cavalo que está um pouco mais duro à esquerda ou à direita, você não força a direita ou a esquerda. Isso vai vir naturalmente. O trabalho tem que ser feito todos os dias da mesma maneira, à direita, à esquerda. Porque até o exercício, se o cavalo está mais duro à esquerda, até um exercício à direita vai ajudar a esquerda dele. Então, não força. Se você fala assim, eu faço 3 espádulas dentro de um lado porque ele está mais duro e uma do outro porque ele está mais flexível, isso não adianta nada, só vai criar resistência do lado mais duro. Então, o que você faz de um lado, você faz a mesma coisa do outro. Perguntas? Entrou no ar agora. Você pode pedir para as pessoas começarem a perguntar. O que seria Qual seria na fase do cavalo um momento bom para começar a ensinar a meia parada? Porque, teoricamente, ela precisa de impulsão. Se a gente ainda não está conseguindo impulsão do cavalo no treino da impulsão. Então, na verdade, o potro, ele não se chama realmente impulsão, mas se chama movimento para frente. A partir do momento que nós temos um movimento realmente para frente, é o início da impulsão. A gente não tem um real engajamento, mas assim que o cavalo se coloca para frente, você vai poder colocar o início das meias paradas. É exatamente isso, porque isso não se chama realmente impulsão, mas um cavalo com potencial é já um cavalo que não tem uma impulsão per se, mas ele tem uma atividade. Dessa atividade, você já pode começar com as meias paradas. E também, eu imagino que a doutora Bulato falou sobre isso na palestra que ela deu algumas semanas atrás. Obviamente, dependendo da conformação física do seu cavalo, você vai ter um cavalo mais ou menos fácil de se iniciar. Você tem que pensar que num cavalo, e isso para um cavalo de salto ou de adestramento, você tem que ter a cernélia um pouco mais alta do que a garupa. Se você tem um cavalo que tem a cernélia que está realmente mais baixa do que a garupa, já de cara você vai ter mais problema para ter um cavalo leve na frente. Então, o físico do cavalo vai também te ajudar a colocar a meia parada ou não. Você tem cavalos que estão naturalmente com os posteriores mais em direção ao centro de gravidade, e isso desde que eles nasceram. De cavalo para cavalo, cavalo de conformação boa, daí
cavalo mais ligeiro e o menos, né? Você tem que empurrar. Vai mudar a meia parada? Não, na verdade não vai mudar a meia parada, porque se você tem um cavalo, muito leve que se coloca para frente, o cavalo que está um pouco mais lerdo, porque está eventualmente um pouco mais pesado, isso é o seu trabalho de colocar ele realmente na frente das suas pernas. Tem cavalos mais voluntários, tem cavalos um pouco mais preguiçosos, tem cavalos também mais tardio, porque isso também é um fato que não pode ser deixado de lado. Você tem cavalos que são mais tardios, simplesmente. Você só vai poder usar essa meia parada. Vamos dizer mais calmo, cavalo com mais cabeça, mais calmo, e outros assim, muito na frente, né? Sim, mas você tem alguns cavalos que estão muito para frente, mas você não pode confundir um cavalo muito ativo com um cavalo que está fugindo. São duas coisas diferentes. Mas, de qualquer forma, qualquer esteja o potro, a partir do momento que está na frente da sua perna, que ele consegue parar, virar à direita e à esquerda, você começa a usar as transições. E quando ele aceita a transição, você pode começar as meias paradas. O primeiro passo vai ser, de qualquer forma, a transição progressiva. O que vai ser pedido de você numa prova elementar, por exemplo? A transição, quando você entra no trote, o cavalo vai ter uma transição progressiva para o passo. Se admite perfeitamente 2, 3, 4 passos antes do alto. Então, tudo isso é progressivo. Você vai sentir quando o seu cavalo está pronto para receber uma meia parada. Uma meia parada com um cavalo que não anda, não vai ter resultado nenhum. A gente pode estar aberto bate-papo e Então, aparentemente, o bate-papo está aberto no YouTube no canal brasileiro. e no canal de Brasileiro de Hipismo. Alguma dúvida para amanhã? Comenta um pouco sobre a prova de cavalo com os 4 anos. Assim, eu tenho que mostrar algumas coisas assim. Então, eu acabei de voltar da Alemanha, onde nós vimos a final dos cavalos 5 e 6 anos. Então, obviamente, era o que está sendo chamado o Bundeschampionat, e uma prova, e a final da prova, a final dos melhores cavalos alemães de 5 e 6 anos, eles estão mostrando muito mais os 5 e os 6 anos, porque é onde eles conseguem vender melhor os animais, porque eles realmente são capazes de mostrar muitas coisas. O cavalo de 4 anos, na verdade, você vai querer ver um cavalo que se encaixa dentro dessa escala de treinamento. Então, você vai querer um cavalo com o ritmo correto nas 3 andaduras, isso é muito importante. Você vai querer um cavalo que está descontraído. E você vai ter um cavalo que não apresenta resistência, seja, é um cavalo que tem um contato bom. O que você vai pedir do cavalo de 4 anos? Não é muitas coisas. Você vai pedir para ele, eventualmente, mostrar que ele tem a vontade de se colocar para frente. Você tem que ter um cavalo extremamente franco. O fato dele se colocar para frente é primordial. De novo, é exatamente o que a gente falava anteriormente. Você tem um cavalo que se coloca para frente, você tem um cavalo que vira à direita, à esquerda, e um cavalo que para. Isso é basicamente o que a gente está querendo de um cavalo de 4 anos. O cavalo de 4 anos, obviamente, tem que ter
andadura. Se você tem um cavalo que está todo picadinho e que é super obediente, as notas não vão poder subir. Mas você quer basicamente um cavalo descontraído, que se coloca para frente com o ritmo correto nas 3 andaduras e que tenha um contato franco e macio. Isso é basicamente o que você quer do seu cavalo novo. Tá certo? O cavalo mais submisso, Eu tô aqui no microfone porque ele está reclamando do pessoal que está assistindo não está ouvindo. você está dizendo que o cavalo está andando mais está mais fácil, mais submisso, então é melhor que anda mais, né, vamos dizer, com mais amplitude do que menos, estar menos submisso. No seu cavalo novo, você vai ter um certo número de notas. Você vai ter 5 notas. Você vai ter uma nota para o trote, uma nota para o passo e uma nota para o galope. Então, nesses três itens, você vai colocar a qualidade, você vai anotar e notar a qualidade das andaduras. Tá certo? Depois você vai ter uma outra nota, que vai ser a nota de submissão. Você pode perfeitamente ter um cavalo extraordinário, que está totalmente insuportável. E você pode ter um cavalo de andadura realmente muito ordinárias, com uma super submissão. Isso vai se refletir nas notas, em cada nota. Agora, tem uma coisa que foi introduzida, eu acho que está começando agora, ou já está. Antigamente, nas provas internacionais de cavalos novos, você tinha... O que é o último item da prova de cavalos novos? Não. Era... Porque a gente falou tanto do que ficou, que eu não lembro do que era. Então, sim, impressão geral. Então, você tinha o trote, o passo, o galope, a submissão e a impressão geral. E, na verdade, hoje, é uma coisa que mudou na folha de julgamento de cavalos novos, não vai ser mais colocado impressão geral, vai ser colocado perspectiva. Então, é uma coisa ligeiramente diferente, porque a impressão geral era mais ou menos um concentrado dos 4 itens anteriores, seja as 3 andaduras e a submissão. Hoje, eles estão pedindo para o juiz de cavalos novos de avaliar as perspectivas do cavalo. Então, você pode ter um cavalo que foi extremamente insubmisso, mas se no fundo você olha esse cavalo e fala assim, era um dia, tudo bem, ele pegou 5 em submissão, mas eu acho que foi só o dia, mas eu acho como juiz que a perspectiva é muito melhor. Então, não vai ser, vai ser mais uma impressão, um feeling. Que na verdade hoje foi um dia, mas a perspectiva que você tem para esse cavalo é muito maior. Ou você pode ter um cavalo que tem 3 andaduras corretas, mas nada excepcional, uma submissão muito correta, mas a perspectiva que você tem para ele é limitada. Então essa nota de perspectiva pode ser mais alta do que as 4 outras notas, porque aconteceu alguma coisa, ou pode ser mais baixa, porque o cavalo está extremamente submisso, tem 3 andaduras corretas, mas sem brilho, e daquele que a gente está vendo, ele não vai
passaram muito disso. Na perspectiva, você vai julgar, isso é uma noção que não pode ser esquecida, na perspectiva, você vai julgar também o carisma desse cavalo. Tem cavalos que chegam e falam assim, tadam, e todo mundo fala assim, opa, até se esse cavalo não está extraordinário, não está muito bem esse dia, você olha e ele realmente chama a sua atenção. E isso, você vai colocar isso na perspectiva. Agora, eu acho que deve entrar em vigor primeiro de... Eu não publico isso porque eu não tenho a certeza disso, mas eu acho que vai ser janeiro de 2018, a menos que já pode ter até começado agora no segundo semestre do ano de 2017. Não é feito. A Roberta Prescott pelo YouTube, ela fala: impulsão não é correr. Como manter a atividade sem deixar o cavalo correr? Excelente pergunta. Através das minhas paradas. Na minha parada, quando você tem um cavalo que está correndo, ele corre e na verdade um cavalo que corre está fora do equilíbrio. Na meia parada, você vai parar para frente dele, espera a sua traseira. É assim que você vai colocar ele no ritmo correto. Então, essa meia parada, de novo, é fundamental para entrar no ritmo correto, para impedir o cavalo de correr e para ficar equilibrado. Na sua pergunta de cavalos novos 4 anos... qual? Sim, a pergunta. O que você quer, na sua pergunta de o que vocês estão querendo ver numa prova de cavalo 4 anos, a gente não espera ter um cavalo que está perfeito. Você tem, numa prova de cavalos novos, você tem os erros leves e os erros fundamentais. Os erros leves, por exemplo, o seu cavalo entra, olha para o juiz e fala assim... E depois ele acalma, está tudo bem. Isso é uma coisa que não deve ser castigada. Um cavalo novo e um cavalo de 4 anos é um bebê. Então, são coisas que são perdoadas. Você vai pegar o galope na letra e ele não sai na letra, ele sai 3 metros depois. Mas ele saiu e saiu bem. Isso são problemas leves. Os erros fundamentais num cavalo de 4 anos é, obviamente, um ritmo alterado e um cavalo que se carrega sempre contra o contato do cavaleiro. Neste caso, ele fica tenso, as costas dele não estão mais balançando, o posterior não está funcionando de uma maneira normal e relaxada. Isso são erros graves, porque isso são erros de trabalho de início. Tudo numa prova de cavalo novo, que é uma tensão ou um problema temporário, não é um problema. Quando é um problema que a gente vê se repetindo a prova inteira, aí a gente entra nos erros fundamentais e aí é um problema porque esse cavalo não deveria ser apresentado desse jeito. Pergunta pelo Face do Nilson Leite, proprietário e criador. O que pensa sobre as diferenças entre o One Blown e Lusitano? Como enxerga o BH para a dressagem? Então, um cavalo é um cavalo, tá certo? Todo mundo tem uma cabeça, um rabo, 4 pés e, com um pouco de sorte, 3 andaduras razoavelmente boas. No início, o Warren Blood, a gente vai pegar, por exemplo, o Trakehner, era um cavalo de guerra, tá certo? Eram cavalos corajosos, descendente do puro sangue árabe. Todos esses cavalos que sejam lusitano, o Warren Blood, todos eles tinham um propósito na vida.
Depois a gente resolveu fazer deles cavalos de esporte. E nós podemos ver que todas essas raças evoluíram com o tempo. O Warm Blood ficou um pouco mais leve, porque numa época a gente tinha cavalos de adestramento que eram um pouco pesado. No início a gente tinha puro sangue, mas não é ideal. E o lusitano, na época do início do lusitano, era um animal troncudo, muito forte e que não tinha realmente disposições para o adestramento. Hoje, todas as criações foram, não estão indo exatamente na mesma direção, porque são animais um pouco diferentes, mas todo mundo está procurando um cavalo que se coloca para frente, um cavalo que tem a possibilidade de se engajar, um cavalo que tem a possibilidade de realizar todos os movimentos que a gente precisa deles numa prova de adestramento, que seja de um nível mais básico ou um nível mais adiantado. Dependendo da raça, obviamente, eles vão ter pontos mais fortes ou mais fracos. Mas o trabalho de base é o mesmo. O início do trabalho de todos esses cavalos é o mesmo. E isso é uma coisa muito importante para o lusitano. O cavalo lusitano tem um temperamento mais amável. Então, ele tem um pescoço mais grosso e nós estamos vendo em provas cavalos lusitanos muito rapidamente montados de friobridão. Esses cavalos que são montados muito cedo de friobridão acabam curtos na frente e abertos atrás. Quando eles alongam, por exemplo, eles alongam às vezes que nem patos, porque a frente deles foi encurtado, porque de frente eles são bonitos, o pescoço deles está bonito. Então, se você pega o cavalo, a metade do cavalo, a metade de frente, o cavalo está lindo, tem o pescoço que está lá, tem o friobridão, está lindo. Se você olha atrás, você fala assim, meu Deus, cadê o ponto de gravidade? Não tem. Então, isso é um erro comum que a gente vê. A gente pode ver isso também no BH, mas o BH ou Warm Blood, por ser um pouco menos gentil do que o lusitano, ele vai entrar numa fase de eu não quero. O lusitano vai demorar muito mais tempo para aquela fase do eu não quero. Então é por isso que hoje em dia nós temos muitos lusitanos em provas de adestramento e menos Warm Blood e BH, porque eles são mais gentis de uma maneira geral. Mas o trabalho de início desses cavalos tem que ser igual. YouTube, Daniel Santos. O que acha do trabalho de guia em auxílio da rédea NECO para cavalos jovens? Olha, eu não sou uma grande especialista de rédeas, então o que eu estou achando, eu não estou achando absolutamente nada, sinto muito. Então, posso emendar essa pergunta aí? Tirar a rédea, né? O papel da guia no trabalho de guia. Boa noite. Qual seria então a importância, ele sabe que tem, mas que grau, né, do trabalho de guia para o trabalho de plano? Então, de novo, o trabalho de guia é um excelente exercício, não precisa ser feito diariamente, obviamente, porque tem que lembrar que o trabalho de guia vai se fazer geralmente no redondel. Um redondel vai ser um redondel de 20 ou 25 metros, então você não vai deixar um cavalo num círculo tempo demais, porque isso vai acabar tendo possivelmente um efeito contrário.
um trabalho de guia é a mesma coisa. Qualquer trabalho, um trabalho de guia bem feito é bom para o cavalo. Ele vai conseguir fazer transições, você pode trabalhar muitas transições, trote, passo, passo, trote, galope, galope. Você pode trabalhar muitas coisas. Você pode fazer aquele trabalho de serpentina, no trabalho de guia, diminuir, abrir, você pode fazer isso. É um jeito também de poder chamar um pouco esse posterior, sem necessariamente ter um peso em cima das costas. Então, um trabalho de guia bem feito é muito bom para um cavalo novo, que não vai poder aguentar o seu peso todos os dias, por exemplo. Mas, de novo, tem que ser um trabalho preparado. Você tem que pensar no que você vai pedir para eles. É a mesma coisa, você vai começar o seu trabalho de guia ao passo. Como resolver quando o cavalo, agora eu esqueci o termo que você usou, né? Tá não assim, mas encurvado completamente diferente, né? Errado. Invertido. O que fazer, né? Vamos supor, você já pega um cavalo que já está invertido. As costas. As costas. Selado ou invertido apenas? Você está falando de costas? Costas. Então, justamente o cavalo que está com as costas para baixo é um cavalo que você nunca vai ter. Se um cavalo é engajado, ele nunca vai ter as costas assim, ao menos que seja um cavalo já de muita idade. Mas o cavalo novo, um cavalo jovem, se ele tem o engajamento, se os posteriores estão indo em direção do ponto de gravidade, automaticamente as costas estão subindo. As costas estão cavas se o posterior não entra. E quando você tem um cavalo que está aberto, o fato de engajar o posterior automaticamente vai subir as costas. E isso, vocês podem tentar isso em casa, vocês ficam realmente que nem a Bruna, e você vê aonde, se você quer subir as costas, você vai ver aonde você vai colocar os seus, no caso de um humano, aonde você vai colocar o seu joelho. Então, o único jeito de subir as costas é ter um cavalo engajado. E esse cavalo engajado, sem ser super engajado, um cavalo realmente equilibrado, com o posterior que entra, vai ser através das transições progressivas, precisas, meias paradas, vai ser através das transições de uma andadura para outra, dentro da mesma andadura, variações de andaduras, mudança de direção, sempre acompanhada de meia parada. E quando você tem isso, você tem também, obviamente, os movimentos laterais, começando com a seção à perna, depois a espádua dentro, tudo isso sendo primordial para poder engajar e reengajar esse posterior, para justamente ter essas costas subindo. Thelma Andrade via Zap. Qual a diferença entre trabalhar os cavalos com figuras e com transições? Em trabalhar os cavalos com figuras e transições. Com figuras de prova. Só faz os cavalos com figuras de prova e não as transições. Então, você nunca vai conseguir fazer um cavalo de prova se você não tem transições.
Porque a base, a chave do seu sucesso são as transições. Então, na verdade, eu não estou entendendo muito bem a pergunta, porque jamais você vai poder montar uma prova se você não tem transições. Isso não existe. Isso não existe. O existe eu não vi ainda, mas você vai poder preparar as suas figuras, mas as figuras de prova vão chegar naturalmente se todo o trabalho de base está feito de uma maneira correta. Então, não, as transições vêm bem antes das figuras de provas. Antes de pensar prova, tem que pensar para frente e aceitando as transições de maneira suave e sem restrições na frente. Qual momento devo pensar em uma mudança de embocadura ou continuar o trabalho na mesma embocadura? Nas transições para cima, qual o papel da espora e do chicote em caso de recusar do animal avançar? Então, a escolha da embocadura, idealmente você pega a embocadura a mais comum, a mais grossa, a mais suave, para iniciar o seu trabalho. No início, o cavalo não tem por que mostrar resistências. Então, se ele está trabalhado corretamente, um bridão simples está perfeito. E a pergunta, quando devo pensar em mudar a embocadura, eu imagino que essa pergunta é sobre o uso de freio bridão, pode ser? Neste caso, o freio bridão começa a ser usado quando o cavalo já começa a ser reunido. Reunir um cavalo, se você não consegue reunir o seu cavalo de bridão, esquece o freio bridão. Ele só vai atrapalhar e jogar o seu cavalo sobre a espada. O cavalo tem que ser já bem engajado. Quando ele está engajado, ele libera a frente. A espada fica mais livre, ele está mais sentado, e aí sim você pode pensar em colocar um freio bridão, porque o freio bridão é a embocadura das andaduras reunidas. Você não reúne, quando você consegue reunir esse cavalo de bridão, aí sim você pode pensar em colocar um freio bridão. O freio bridão é realmente a embocadura das andaduras reunidas. Ele não é feito para reunir, para trabalhar o cavalo no início da reunião. E o dia que essa pessoa quer começar a usar um freio bridão, se isso for a pergunta, é realmente fazer uma coisa lúdica. Você pega o seu cavalo, você coloca um freio bridão, não muito tempo, e você vai passear. Porque aí ele vai começar a aceitar o peso a mais, porque é um peso a mais, e muito metal na boca, e você não coloca um freio bridão na boca de um cavalo e já começa um trabalho pesado. Não, ele tem que ter o tempo de se acostumar com todo esse metal na boca e o peso a mais. Nas transições para cima, qual o papel da espora e do chicote em caso de recusa do animal avançar? Bom, se um cavalo, então, nas transições para cima, o cavalo, que realmente é um animal totalmente horrível, não aceitou de partir ao galope. De novo, a primeira coisa é se perguntar se o pedido foi bem feito. Porque às vezes você pegou o cavalo de surpresa, o cavalo ficou pego de surpresa e ele não partiu ao galope. Neste caso, quem merece o chicote é o cavaleiro, não é o cavalo. Isso é o primeiro ponto. No refúgio, vamos supor que realmente o cavalo naquele dia não quis partir ao galope.
Neste caso, o cavaleiro tem que ser ligeiro, ele tem um chicote, ele não precisa já atacar o cavalo com chicote e espora, é um pouco radical. Neste caso, se o cavalo não se coloca na frente da perna, porque o cavalo que não parte o galope, por exemplo, quando ele está sendo solicitado, é um cavalo que eventualmente não está atento, então o cavaleiro já se pergunta: esqueci da meia parada para avisar que alguma coisa ia acontecer? Pode ser. Então vamos repetir sem ficar bravo. Se depois de ter pensado na transição, feito uma meia parada, ter verificado que esse animal estava na frente da perna, aí você pode eventualmente colocar um leve chicote ou na bunda para ele acordar ou eventualmente atrás da perna. Mas tudo isso tem que ser na medida certa. O cavalo que não partiu o galope não precisa ser massacrado. Tudo tem que ser feito pensado. Nunca pode ser feito quando você está com raiva. Esse filho da mãe não partiu o galope, vou dar uma surra. Não é assim. E pensar bem por que ele não partiu ao galope. Tá? Bom, e a espora não é necessário imediatamente. A espora não é com a espora que você coloca o cavalo para frente, de qualquer forma. Uma outra pergunta? Perguntar sobre as meias paradas. Independente da mão que eu estiver com o cavalo, como que ela deve ser feita? Na mão de fora, na mão de dentro, as duas? Se isso muda alguma coisa no equilíbrio do cavalo, se for feito na mão de fora, o que muda? A meia parada geralmente está sendo feita com a rédea de fora, porque a rédea de fora é a rédea que está mais no contato do que a rédea interna. Eu já vi alguns cavaleiros fazer meias paradas com as duas mãos. Isso por ser feito, mas geralmente é mais uma meia parada na rédea de fora. Tem uma outra coisa que está muito interessante, que me foi falada um dia por um treinador francês, Dominique Flamand, que veio aqui há vários anos. Ele falou uma coisa muito interessante. Você pode fazer um cavalo da doma até o grande prêmio sem nunca agradá-lo. Está errado, obviamente. Mas você nunca vai poder fazer um cavalo da doma até o grande prêmio sem avançar a mão interna. Essa mão interna, às vezes você vê cavaleiros muito, muito fortes na região interna. E isso não pode. O contato, obviamente, você tem que ter ele nas duas rédeas, mas se tem um contato mais forte, ele nunca está na região interna. Então, o que ele queria dizer naquela frase é que você consegue fazer um cavalo sem realmente agradar ele, mas você vai ter que avançar essa mão interna. Então, liberar essa mão interna. E isso é muito importante, e isso você pode lembrar disso no trabalho dos cavalos novos. Nunca agarra, nunca puxa nessa região interna. Gostaria de agradecer a presença de todos, a senhora Natasha Odell, que separou o tempo dela para nos ajudar. Nós temos mais 4 palestras programadas até novembro, da Amazona Britânica Ana Ross, de um ferrador, de um veterinário e da juíza internacional também 4 estrelas, Cláudia Mesquita.
nós vamos divulgando pelo Face da associação e pelo YouTube. Eu agradeço a todos a presença e também gostaria de convidá-los para o Festival BH em novembro, de 14 a 19 de novembro. Gostaria da presença de todos. Muito obrigada. E a Bruna? Eu peço desculpa pela transmissão ao vivo, que no começo deu problema. A palestra foi gravada desde o começo, depois no YouTube vai estar liberada para todo mundo assistir novamente, tá? E vai estar na biblioteca virtual do site do BH também, para quem quiser ver depois, tá bom? Gente, obrigada pela presença de todos de verdade.